Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecologia. A ecologia é parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o meio onde eles vivem. Por isso, nós chamamos de ecossistema ou ecossistemas a interação entre os fatores bióticos e abióticos do meio. Quem são os fatores bióticos? Os seres vivos. E os abióticos? São os seres não, né? Tudo aquilo que não tem vida, como o ar, a luminosidade, o clima de determinada região. Então, os ecossistemas eles têm espécies bem próprias e condições ambientais também bem próprias de cada região, de cada área, tá? E, mais especificamente, nós vamos falar nessa aula sobre relações ecológicas do tipo alimentares, né, que são chamadas de relações tróficas. Vamos lá. Então, ó, aqui nós vemos três palavrinhas. Nós vemos, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Nós vemos a palavra energia, a palavra processos vitais e a palavra sol. Todos os seres vivos precisam se alimentar, sejam eles autótrofos ou heterótrofos. E é aqui que o sol entra. O sol, ele dá a energia inicial para os seres autótrofos fazerem a fotossíntese. E na fotossíntese, esses seres autótrofos produzem o seu próprio alimento, a matéria orgânica que vai servir de componente para a produção de energia. E aí, os heterótrofos vão se alimentar de outros seres vivos. Os herbívoros, por exemplo, se alimentam das plantas. E os carnívoros se alimentam dos herbívoros ou de outros carnívoros. Isso tudo, esse processo de alimentação, os organismos fazem para obtenção de energia, para produzir energia. Energia para quê? Para os seus processos vitais, os processos químicos que ocorrem no interior da célula, que a gente chama de metabolismo, que mantém a vida dos seres vivos. Então, tudo gira em torno de produção de energia, de alimentação, e tudo começa lá com a energia, principalmente do sol. Beleza? Agora vamos falar sobre relações tróficas, que são relações alimentares que os seres vivos estabelecem ali nos ecossistemas. Aqui, nessa ilustração, nós temos uma cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar, ó, ela segue uma única direção, tá vendo as setinhas? Ela segue uma única direção, um único sentido. A gente nunca vai ver uma setinha dessa retornando. Daqui a pouco eu explico por quê. Ela é linear. Veja que ela tem apenas, não tem degraus, não tem ramificações, ela é linear. E aí, dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter os níveis tróficos, dependendo de como é a obtenção de alimento e de quem o ser vivo se alimenta, ele vai ocupar um nível trófico nessa cadeia alimentar. O primeiro nível trófico é o nível dos produtores. Aqui tá, o corretor colocou produtos, mas é produtores, tá? Então, aqui é o nível dos produtores. O nível dos produtores vai estar sempre no início da cadeia. Por quê? Porque ele é o autótrofo, ele é o que faz a fotossíntese, ele é o produtor do seu próprio alimento. Então, ele é meio que autossuficiente, por isso ele vai estar ali no início da cadeia. Continuando a cadeia, nós vamos ter os organismos que se alimentam dos produtores, que são os herbívoros. No caso aqui tem a borboleta, que se alimenta do néctar das plantas. Então, o herbívoro, ele vai ser o consumidor primário. Herbívoros, consumidores primários. Quem se alimenta do herbívoro vai ser o consumidor secundário. Aí, do secundário em diante, eu já tenho os carnívoros, tá? E aí, o secundário vai se alimentar do primário, que é herbívoro. Quem se alimenta do secundário, a gente chama de consumidor terciário, que no caso aqui é a cobra.
Se eu tivesse outro organismo aqui, como uma águia, por exemplo, que águias comem cobras, a águia seria o consumidor quaternário, e assim sucessivamente, certo? E aí a gente vê, né, nessa cadeia alimentar as setinhas. Essas setinhas, elas significam transferência de energia de um nível trófico a outro, certo? Como assim transferência de energia? Toda vez que o produtor faz fotossíntese, ele vai produzir energia, né? Ele produz lá o seu próprio alimento que é utilizado na produção de energia. E aí, uma parte dessa energia, esse produtor vai utilizar no seu metabolismo, né, nas reações químicas que ocorrem no interior do seu corpo. Ele vai utilizar para se desenvolver, para crescer, para se reproduzir, né? Ele vai precisar de uma parte dessa energia. Outra parte da energia vai ser perdida para o ambiente na forma de calor, sempre. Tá? Então, todos os organismos vão produzir energia e uma parte dessa energia, ó, tá vendo a setinha que eu estou colocando para cima? Sempre isso significa calor perdido. Né? Então, a energia química se transforma no corpo dos seres vivos, uma parte dela, em energia térmica. E a energia térmica se perde para o ambiente na forma de calor. O que sobra dessa energia vai ser acumulado nos tecidos desses organismos. É o que a gente chama de construção de biomassa. Então, toda vez que eu armazeno energia nos meus tecidos, seja no tecido muscular, seja no tecido adiposo, né, seja no tecido ósseo, eu estou construindo minha biomassa. Né? Eu estou armazenando nos meus tecidos essa energia excedente. Certo? Isso acontece com todos os níveis da cadeia. Isso quer dizer que a maior parte da energia vai estar contida aqui no início, vai estar retida aqui no início da cadeia, né? Porque as plantas, em relação ao último consumidor aqui, que é a cobra, ela perde menos energia, ela produz mais energia, perde menos energia, então eu vou ter uma maior quantidade de energia armazenada aqui no início da cadeia. Como ao longo da cadeia essa energia vai sempre sendo perdida, né, eu chego aqui no final, né, no topo de cadeia, com uma menor quantidade de energia armazenada, certo? E os decompositores? Aqui nessa cadeia alimentar tem um errozinho. Por quê? A gente vê somente uma setinha vindo da cobra para os fungos e para as bactérias, que são os seres decompositores que estão no solo. Mas eu tinha que ter uma setinha saindo de cada nível trófico dessa cadeia em direção aos decompositores. Porque toda matéria orgânica que sai aqui dos produtores e consumidores vão ser, uma hora, decompostos pelos decompositores. Quando as folhas dessas plantas caem no solo, as bactérias e os fungos lá do solo vão decompor essas folhas. Quando esses animais morrem, eles serão decompostos. A urina, as fezes desses animais, a cobra troca de pele, então a pele vai ficar ali no solo. E tudo isso, toda essa matéria orgânica vai ser decomposta pelos fungos e bactérias. Eles participam da reciclagem de nutrientes na natureza. Então, eu tenho que ter uma setinha saindo de cada nível trófico para os decompositores, que estão lá para fazer a reciclagem, né, dos compostos químicos que estão presentes nos seres vivos. Ok? Nos ecossistemas, eu não vou ter somente uma cadeia alimentar, obviamente, porque eu vou ter vários tipos de organismos diferentes. Então, eu vou ter várias cadeias alimentares que se interligam. Né? Aqui a gente vê nessa imagem o que a gente chama de teia alimentar. As teias alimentares são várias cadeias alimentares interligadas lá no ecossistema. Então, vamos analisar aqui essa teia. Aqui eu tenho uma alga pluricelular. A alga ela faz fotossíntese, então ela está no nível dos produtores. Aí vamos pegar somente uma cadeia aqui, ó. A alga pluricelular serve de alimento para o pato,
O pato vai servir de alimento para o peixe. Esse peixe vai ter que ser bem grande para conseguir comer um pato, né? Mas tudo bem. Esse peixe vai servir de alimento para a garça. A garça aqui nessa cadeia alimentar é o topo de cadeia. Então aqui, ó, nós temos uma cadeia alimentar. A alga é sempre o produtor, que faz fotossíntese. O pato vai se alimentar da alga, então nessa cadeia alimentar aqui, ele é o consumidor primário, é o herbívoro. O peixe que se alimenta do pato vai ser o consumidor secundário e a garça o consumidor terciário. Mas nós temos outra cadeia alimentar, né, interligada com essa que eu marquei. Deixa eu pegar outra cor aqui para a gente diferenciar. Vou pegar o verde. A outra cadeia alimentar, ó, sai da alga, vem para o caramujo, vai para o pato, peixe e garça. Ó, nós temos outra cadeia alimentar aqui que se interligou com essa que eu marquei de vermelho. Aí, analisando esta cadeia alimentar, olha só como é que fica. A alga sempre vai ser um produtor. E aí ela vai servir de alimento para o caramujo. O caramujo nessa cadeia alimentar, ele é o consumidor primário. Como o caramujo nessa cadeia serve de alimento para o pato nesta cadeia, ele é o consumidor secundário. Aí o peixe passa a ser consumidor terciário e a garça passa a ser consumidor quaternário. Isso na cadeia alimentar que eu marquei de verde. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que um mesmo organismo pode fazer parte de mais de um nível trófico, dependendo de quantas cadeias alimentares ele participa, né? Na cadeia marcada de vermelho, o pato é o consumidor primário, mas já na cadeia marcada de verde, ele é o secundário. Então, ele participa de 2 níveis tróficos ao mesmo tempo nesta teia alimentar, certo? Isso pode acontecer com todos os organismos da cadeia. O peixe ele é secundário em uma cadeia e terciário na outra. A garça é terciário em uma e quaternário na outra. Então, quando vocês se depararem com questões para análise de teia alimentar, se lembrem disso, né? Que ele vai perguntar de quantos níveis tróficos o pato, né, participa. Aí você vai ter que analisar todas as cadeias alimentares que ele está participando na teia, certo? Outra forma da gente analisar cadeias alimentares é uma forma gráfica que se chama pirâmide ecológica. As pirâmides ecológicas nada mais são do que gráficos de barras, né? Quando o pessoal que estuda ecologia lá na biologia vai fazer a análise de um ecossistema, eles não vão fazer desenhinhos bonitinhos como nós vimos nas cadeias e nas teias alimentares. Eles fazem gráficos de barras. Só que esse gráfico está deitadinho, aí ele fica na forma de pirâmide, né? Por isso, pirâmides ecológicas. Aqui nesta ilustração que tem no livro de vocês, nós temos uma pirâmide de energia. Na base da pirâmide, ó, sempre vai ter o produtor. Ele é o início de cadeia, então ele forma a base da pirâmide. Acima do degrau do produtor, eu vou ter o degrauzinho do consumidor primário, que é o herbívoro, e depois o consumidor secundário e assim por diante, né? Vai ficando um degrauzinho em cima do outro, formando essa pirâmide. E aí, como eu falei para vocês, a maior quantidade de energia está aqui no início, né? Então, por isso, a base vai ser bem larga no caso de uma pirâmide de energia, porque eu vou ter uma maior quantidade de energia aqui no início da cadeia. Como eu tenho uma menor quantidade de energia aqui no final, então esse degrauzinho aqui vai ser mais estreito, por conta da menor quantidade de energia armazenada. Porque lembrando, sempre uma parte dessa energia vai sendo perdida para o ambiente na forma de calor, quando ela vai sendo transferida de um nível trófico a outro. Então, isso é uma pirâmide de energia. Aqui nós temos também o valor da energia produzida em cada nível trófico da cadeia alimentar.
Então, aqui no início, ó, eu produzo 40 mil quilocalorias por metro cúbico ao ano de energia. Então, uma maior quantidade de energia aqui no início da cadeia. Consumidor primário produz 600 quilocalorias por metro cúbico ao ano de energia, bem menos do que o produtor, né? E lá no final da cadeia, somente quilocalorias por metro cúbico ao ano de energia são produzidas. Então, aqui a gente percebe, né, como a energia vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Eu vou ter uma maior quantidade de energia aqui no início e uma menor quantidade de energia aqui no final, ok? Aqui nós temos exemplos de pirâmides de biomassa, né? Que é aquela energia armazenada nos nossos tecidos. Aquilo que eu não usei, eu vou armazenar. Aqui nessa pirâmide, né, que está o homem, eu vou ter no início o produtor, aqui o boi é o consumidor primário e o homem o consumidor secundário, né? Quando a gente come aquele bifão. Então, o produtor, a alfafa, ela armazena 8 toneladas, né, de biomassa nos seus tecidos, porque uma plantação é muito grande, eu vou ter milhares de plantas ali naquela plantação. Então, se a gente somar a biomassa de todas as plantas, eu vou ter aí 8 toneladas de biomassa sendo produzidas. O boi, ele vai acumular 1 tonelada de biomassa nos seus tecidos, né? A massa do boi é muito grande em relação à massa do homem. Um homem adulto vai ter a média da massa, né, que a gente chama erroneamente de peso, né? Mas vamos falar de peso aqui para vocês entenderem. Um homem adulto pesa mais ou menos 70 quilogramas, né? Peso médio de um homem adulto, que é a massa, né? Então, essa é a biomassa que ele acumula nos seus tecidos. Eu, por exemplo, faz tempo que eu não subo na balança, depois da pandemia, então nem se fala. Eu devo estar aí com uns 65 quilogramas, então essa é a minha biomassa. É a biomassa que eu acumulei nos meus tecidos. Acumulei um pouquinho mais na pandemia, né? Mas quem não acumulou, né? Então, aqui eu estou medindo a biomassa ao longo da cadeia alimentar. Isso aqui vale para ambiente terrestre. Quando a gente fala de ambiente aquático, a coisa muda um pouco de figura. Aqui no nível dos produtores, eu tenho o fitoplâncton. O fitoplâncton, ele vai acumular uma biomassa de apenas 4 gramas por metro quadrado. Por quê? Porque o fitoplâncton são microalgas, são algas microscópicas que vivem ali na água, que fazem fotossíntese. Tá? Então, por isso, a pouquíssima biomassa acumulada. Né? O segundo nível da cadeia alimentar, que é o consumidor primário, é composto pelo zooplâncton, que são microcrustáceos. O zooplâncton já tem uma massa maior que a do fitoplâncton. Então, por isso, ele acumula uma maior biomassa, 21 gramas por metro quadrado. E aqui o peixe. A quantidade de peixes na água em relação ao zooplâncton é pequena. E aí, cada peixe vai acumular uma biomassa de 2 gramas por metro quadrado. Né? Então, aqui o consumidor secundário vai acumular pouca biomassa, porque eu vou ter muito zooplâncton ali na água. A gente não vê, mas ele está presente em grandes quantidades. Quando eu falo grande, é grande mesmo. Então, aqui, a pirâmide não tem um formatinho de triângulo. Né? Ele vai ter mais um formato de losango. Né? Aqui o nível dos produtores, como acumula menos biomassa do que o nível do consumidor primário, aí a base vai ficar mais estreita. Né? Quem acumula nessa cadeia alimentar mais biomassa é o zooplâncton. Então, por isso, esse nível aqui da pirâmide vai ficar mais largo. E quem acumula menos? O peixe. Então, o peixe, como acumula 2 gramas por metro quadrado, ele vai ter que ficar mais estreito, ó, que o nível dos produtores. Então, por isso, a pirâmide dos ambientes aquáticos nem sempre fica na forma de triângulo. Ok, pessoal? Estamos falando de produção de biomassa, né? Isso a gente chama de produtividade nos ecossistemas, que é quanto de biomassa, né, os organismos conseguiram produzir, né, ao longo do tempo.
E aí eu tenho, de acordo com o nível trófico, essa produtividade sendo classificada como primária ou como secundária. Vamos ver aí qual a diferença entre as duas. Produtividade primária é aquela produtividade realizada pelos autótrofos, por quem faz fotossíntese. Então, uma planta, por exemplo, um fitoplâncton, ele vai fazer parte desse conceito aqui, produtividade primária. Olha só o conceito de produtividade primária. É a taxa de produção de biomassa a partir de substâncias inorgânicas, lá que estão no meio, pelos produtores ou autótrofos. Então, quando a gente fala de produção de biomassa de autótrofo, de produtor, a gente chama de produtividade primária. E ela pode ser medida de várias formas, tá? Ela pode ser medida em joule, quando é uma pirâmide de energia. Quando é uma pirâmide de biomassa, eu posso estar usando essa unidade de medida aqui, a unidade de massa, quilograma, grama, né? Já na unidade de energia, o joule, a quilocaloria, tá? Então, a gente pode estar utilizando essas unidades de medida para a produtividade primária. E aí, toda a energia total produzida ali pelos produtores, a gente chama de produtividade primária bruta, que é aquela energia que eles produziram, mas não utilizaram nem um pouquinho ainda. Tá? Então, a PPB, ou produtividade primária bruta, é o total de energia produzida pelos produtores, né? E quando eles ainda não usaram nem um pouquinho dessa energia para o seu metabolismo, certo? Então, a PPB é a massa de matéria orgânica produzida em um determinado tempo, em uma determinada área. E aí, só que uma parte dessa energia, né, da PPB, vai ser utilizada pelos produtores no seu metabolismo, outra parte vai ser perdida, né, na forma de calor, como eu já venho falando desde o início. E aí, o que sobra, a gente chama de PPL, que é a produtividade primária líquida. É aquilo que sobra e vai ser armazenado. O metabolismo aqui é representado pelo R, que é a respiração celular, porque uma boa parte, né, da energia produzida vai ser utilizada na respiração celular. Tá? Então, a PPL é a taxa real de produção de biomassa nova que será consumida pelos heterótrofos quando os heterótrofos se alimentarem dos autótrofos. Né? Aqui a gente está falando dos herbívoros. Né? Então, a planta vai acumular, né, o que sobrou de energia nos seus tecidos, que a gente chama de PPL, ele vai acumular, e aí quando o herbívoro vai se alimentar dessa planta, ele vai consumir essa energia armazenada, né? O que sobrou aí foi armazenado pela planta, ok? Então, aqui nós temos uma fórmula, né? Uma formulinha mágica, PPL, ou produtividade primária líquida, é igual a PPB, produtividade primária bruta, menos o processo de respiração. Né? Quando eu utilizo essa energia lá da PPB no processo de respiração, eu vou ter a PPL, ok? E o que é a produtividade secundária? Produtividade secundária é a taxa de produção de biomassa feita pelos organismos heterótrofos. Né? Então, é o que os consumidores armazenam, né? A produtividade secundária, né? Descontando também a sua respiração. E aí corresponde à energia assimilada para construir o próprio corpo. Isso é produtividade secundária. O tempo é um fator considerado nesse caso, dependendo do tamanho, né, do organismo. Por exemplo, o inseto vai acumular biomassa mais rapidamente que um elefante ou que uma baleia, né, que são organismos gigantescos. Então, o tempo é um fator considerado porque cada organismo leva um determinado tempo para construir sua biomassa. Isso vai variar de um organismo para outro. A produtividade líquida, né, nessa comunidade é chamada de PL ou PLC. O que é a PL ou PLC? É a taxa de armazenamento
da matéria orgânica não utilizada pelos herbívoros. Então, a comunidade de herbívoro vai também acumular, né, biomassa, e essa biomassa acumulada por eles a gente chama de PL ou PLC. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!